Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje, Daniel capítulo 1. No vídeo anterior, nós fizemos uma introdução ao livro de Daniel. Vou pôr o bonezinho para ficar mais bonitinho. E eu apresentei Daniel como um octogenário, um senhorzinho com seus 85 anos, estava divisando a queda do reino de Babilônia. Ele estava divisando a queda do reino de Babilônia. Então o senhorzinho estava em casa, vivendo a sua aposentadoria mais do que merecida, com muito dinheiro. Daniel ficou muito rico, porque o rei de Babilônia achou graça nele. Então deu prêmios, deu riquezas, apesar de ele sempre recusar, mas uma coisinha sempre fica, não é? Umas terrinhas, um gado, não sei. A verdade é que Daniel estava rico, estava farto em dias, avançado em dias, e aí alguém chama ele lá no palácio do rei Belsazar. Aí ele vai lá, conta pro rei o que está acontecendo e fala: a profecia que eu falei ao seu pai está ocorrendo hoje. Babilônia está sendo tomada por Ciro. Ou seja, tinha passado já 70 anos, como disse o profeta Jeremias, que Daniel estudava sempre. Agora você imagina, 70 anos que eles passaram na Babilônia, mais a idade que ele tinha quando saiu do cativeiro, e dá pra gente estimar mais ou menos a idade dele. Primeiro, ele não era criança, então ele não tinha menos do que 12 anos. Porque se ele tivesse menos que 12 anos, não seria nem mencionado na história bíblica. Depois, ele não tinha mais do que 20 anos. Por quê? Se ele tivesse mais do que 20 anos, seria contado como soldado. E acredito que o rei da Babilônia não ia querer um soldado judeu ali servindo eles. Então ele era um jovem, um mancebo, estava entre 13 e 20 anos. Se ele tivesse com 13, hoje estaria completando 83 anos, 70 de cativeiro mais 13 que ele já tinha. E se ele tivesse 20, estaria completando hoje eu digo, no dia que Babilônia caiu, estaria completando 90, não é? 20 mais 70, 90. Você viu aqui que a minha sarça ardente está aqui? Eu não aguentei ficar longe dela. Essa é a sarça ardente de Moisés. Foi essa sarça que falou com Moisés: tira as sandálias dos seus pés, porque essa terra é santa. O próprio Deus estava falando através da sarça que ardia, que pegava fogo. E também lá era muito escuro. Aqui você está vendo que eu consigo ler a Bíblia. E lá eu não conseguia, porque a luz que eu tinha me instalado lá na frente estava queimada. Na verdade, existem nessa fileira 3, 4, 5 postes
e apenas um está iluminado, esse. Não é engraçado? É trágico. Então, falando do ancião Daniel, e agora Daniel vai começar a contar a sua história, mas aí eu não queria que Daniel ficasse sozinho. Existe também alguém que pode contar essa história de Daniel com detalhes muito mais interessantes dos dias finais. Sim, porque esse viveu os dias finais. Sim, também é um profeta. Seu nome, João. Não o Batista, que nós já comentamos aqui, o maior profeta nascido de mulher, mas João Evangelista. João também era muito jovem quando começou a sua carreira de... Saudações, entra lá, Vigia das Pessoas. Dá o like e compartilha. O canal Vigia das Pessoas agradece porque você se inscreveu. É muito bom ter amigos. Então se inscreva, compartilha o canal e faça aí os seus comentários. Todos que comentarem hoje vão ganhar um brinde do canal. Canal Vigia das Pessoas. Um passante passou aqui. O passante passou e nos cumprimentou. Porque nós estamos aqui ao pé da estação e eles estão desembarcando. Certamente eles estão vindo de São Paulo. Trabalharam a noite toda e agora vão para o seu merecido descanso. Ou dormiram a noite toda e agora vão para o seu merecido trabalho. Então, João, o evangelista, também entrou no ministério de Israel muito cedo. Ele não devia ter mais do que o quê? 15 anos, vamos colocar aí. 15 anos, era quase um menino. E quando Jesus deu a recomendação a Pedro, que Pedro deveria apacentar as ovelhas de Israel, Pedro, muito curioso, Pedro parecia nós, falou assim, apontando para João: e desse infeliz aí, Senhor, o que será dele? Pedro tinha um pedacinho de ciúme, porque João Batista era o profeta que Jesus amava, era o discípulo que Jesus amava, ainda ele não era profeta. Então, como o discípulo que Jesus amava, Pedro perguntou: e desse aí, Senhor, o que será? Aí Jesus disse uma resposta muito interessante: e se eu quiser que ele viva até que eu venha, o que te importa? Então surgiu um boato entre os discípulos que aquele discípulo que Jesus amava não morreria até que Jesus voltasse. Então pode ser que João Batista ainda esteja escondido lá na ilha de Patmos. Não, ele já ia viajar demais, não é? Não. Se o Senhor não arrebatou João Batista, ele deve estar lá repousando até ouvir o ressoar da trombeta de Deus. Mas o fato é que João Batista envelheceu e foi o último discípulo vivo. As boas estimativas dizem que ele passou de 100 anos. Sim. E preso por perseguição romana, ele foi desterrado para a ilha de Patmos. E ele estava lá
gozando a sua velhice, porque na verdade ele era um preso político. O Império Romano não tinha medo dele, o Império Romano tinha medo da caneta dele. E aí desterrou ele para Patmos, ele ficou lá. Provavelmente essa ilha, ele devia ter cuidados ali. Devia ter alguém que cuidasse dele. Não sei. Mas ele estava meio choroso, pensativo. E ele fala que era o dia do Senhor. Que dia que era, se era o dia do Senhor? Ora, qualquer dia. Todos os dias são do Senhor. Poderia ser domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado. Certo? Errado. O dia do Senhor é especificado em sua palavra. Os ledores modernos das escrituras, agora a gente vê caminhão lá de por cima e caminhão aqui por baixo. Eu estou viciado em caminhão. Se eu não fosse o que eu sou hoje, provavelmente eu seria caminhoneiro. Só tem um problema: eu detesto dirigir. Mas adoro caminhões e ônibus. Carro não é minha praia, não. Onde eu estava? O dia do Senhor. Algumas versões modernas dizem que o dia do Senhor é o domingo. Algumas versões até grafam essa palavra como domingo. Mas os originais dizem o dia do Senhor. E nós sabemos que o dia do Senhor na Bíblia é o sábado. Então, o velho João, evangelista, estava no dia do Senhor, sentado à beira-mar e olhando para frente, imaginando: ó Senhor, eu já estou passando dessa para melhor. Quando é que tu vais voltar? Então, de repente, o céu se abriu. João foi arrebatado em visão, ou de repente o próprio ser celestial rasgou o céu e veio até ele e falou assim: oi, João, eu sou um anjo, provavelmente o Gabriel. Eu estou aqui porque eu tenho uma mensagem para você. Assim como eu levei a mensagem para Daniel. Olha o caminhãozão chegando aí. Assim como Daniel recebeu a mensagem de Deus, assim como Daniel recebeu a mensagem de Deus pelo anjo Gabriel, provavelmente Gabriel esteja ali, ou um outro anjo, eu também tenho para você uma mensagem. Essa mensagem é de Deus. Deus deu essa mensagem para o seu filho Jesus. E o seu filho Jesus me encarregou de trazer a mensagem até você. João ficou estupefato. Porque a mensagem era justamente a resposta de suas orações. Porque João, evangelista, queria saber quando Jesus voltaria. E aí o anjo veio para dizer quando vai acontecer essas coisas que eu vou mostrar para você.
Então, a partir de hoje, eu vou mostrar para você a visão de Daniel e de João, dois anciãos que foram agraciados com a presença pessoal do anjo de Deus. E esse anjo sussurrou ao ouvido, ou falou audivelmente, porque provavelmente eles estavam sozinhos ali. Como vai ser desde hoje, e aí ele explica para João, a pedra que Daniel viu é Jesus, e a pedra tirada não por mãos humanas, ela vai cair no pé da estátua vista pelo rei Nabuco, vai destruir a estátua e ela vai se engrandecer, ela vai abarcar o mundo todo. E esse abarcar o mundo todo é a inauguração do Reino Celeste liderado por Jesus. Trocando em miúdos, essa pedra caindo no pé da estátua é simbolicamente a volta de Jesus. É Jesus tornado à terra. Então o anjo fala para João, o evangelista, essa pedra que rolou no sonho de Nabucodonosor é Jesus, aquele com quem você conviveu há alguns anos, este mesmo que voltará daqui uns dias, ainda nos dias desse reino. Uau! É muita coisa, é muita informação. Qual era o reino que reinava nos tempos de João Evangelista? Olha o caminhãozão chegando aí. Qual era o reino que reinava nos tempos de João Evangelista? Roma. E qual é o reino que seria destruído pela pedra tirada não por mãos humanas? Roma. Só que João, o evangelista, não é bobo e nem nada. Então, em vez de chamar Roma de Roma, João, o evangelista, chamou Roma de Babilônia. Então é assim, sempre que você ouvir o nome Babilônia, Egito, Nínive, nas profecias bíblicas, você precisa se ligar ao último reino existente na terra, o reino de Roma. E nos últimos dias, esse reino de Babilônia, ele se dividiria. Tem a história dos chifres, lembra que eu falei dos cornos? Os cornos, eles são na Bíblia símbolo de poder. Então eram 10 chifres e eram chifres poderosos. Existe aqui na internet pessoas falando com mais proficiência do que eu sobre isso. Mas o que eu sei e posso passar para você é que um desses chifres, um desses poderes, eles cresceram a partir de Roma
até se tornar Babilônia. E esse poder, vai com Deus, e esse poder vai existir até a volta de Jesus. Foi o que o anjo Gabriel disse para o profeta João Evangelista. Tudo bem aqui? Até aqui? Então hoje nós vamos estudar o capítulo 1 de Daniel. Mas coloque em mente que existe alguém estudando o livro de Daniel. Esse alguém é João Evangelista, e ele também vai escrever sobre Daniel. É por isso que eu vou levar os dois livros juntos, Daniel e Apocalipse. Quando eu vim para a igreja protestante, apesar de a minha igreja não ser protestante, eu conheci a mensagem do Advento, a mensagem que não é protestante, porque ela diz como acontecerá o Advento, por isso eles são chamados adventistas. Então são pessoas de todas as religiões. Eles se juntaram em algum momento da história e formaram um grande povo chamado do Advento. Quando eu conheci esse povo, me foi apresentado um estudo chamado Revelações do Apocalipse. E logo no começo é apresentado as visões que o profeta João Evangelista tem. E no decorrer do estudo vai mostrando que... Bom dia, cavaleiro. Entra lá no canal Vigia das Pessoas. Dê o like, compartilha. Vigia das Pessoas no YouTube. O evangelista ele mostra o livro de Daniel e ele dá novas informações sobre isso. Então nós, na nossa simplicidade, vamos abrir a Bíblia Sagrada e procurar entender o máximo que pudermos, e o que a gente não conseguir, nós vamos procurar aí os especialistas. Tem gente muito boa falando sobre esse mesmo assunto aqui no YouTube. O objetivo do canal Vigia das Pessoas é fazer com que você, independentemente de qual denominação religiosa você pertença, ou se você não pertence, eu já mostrei isso, que para Deus não importa se você está dentro ou fora da igreja, dentro ou fora de uma denominação, não importa. Deus, ele usa quem ele quer, onde ele quer, como ele quer. Tanto é que ele usou Nabucodonosor, usou Babilônia, uma nação horrível, pior do que o povo de Israel na época. E Deus usou Babilônia para corrigir Israel. Então a minha mensagem é o quê? Jesus vai voltar. E ele precisa de um povo que o esteja aguardando, independente do nome que essa denominação tenha. Na verdade, ela nem vai ter nome. Serão povos de Deus de todos os recantos religiosos ou não. Então vai ser gente de todo tipo. Vai ser gente como eu, como você, que vai despertar para esse livro, especialmente Daniel e Apocalipse, e vai se juntar para aguardar o aparecimento
daquele que diz que vem, e que se eu demorar, espera, porque ele não vai demorar. Abramos o livro sagrado no capítulo 1 de Daniel. Daniel é um dos grandes profetas maiores. São mais de 20 os profetas maiores. Sim, Daniel é um deles. O livro de Daniel começa dizendo que no ano X do rei Nabucodonosor, doravante chamado de Nabuco, eu acho mais simpático. No início do reinado de Nabuco, foi levado para a Babilônia alguns cativos de Jerusalém. E entre esses cativos, Daniel e seus 3 amigos, Misael, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu mostrei os nomes deles aqui. Coloquei os nomes que eles receberam e os nomes que eles tinham. Porque quando chegaram lá, em Babilônia, a primeira coisa que eles fizeram foi trocar os nomes deles. Eles tinham nomes de exaltação a Deus, e a primeira coisa que fizeram foi trocar-lhes os nomes. A partir de agora vocês vão chamar, serão chamados por nomes que exaltem o meu Deus. Bel era o Deus dele. Então um chamou Beltesazar. Daniel passou a ser Beltesazar. Não é interessante? No ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sitiou a cidade. No ano 3º de Jeoiaquim. Esse rei de Judá, ele viveu na Babilônia durante muito tempo. E o Senhor entregou nas suas mãos o rei Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. Uma parte bem grande. As boas estimativas dizem que foram mais de 1000 copos e talheres. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro de seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos da linhagem real e dos nobres, mancebos, em quem não houvesse defeito algum. Mancebos jovens entre 13 e 20 anos, que não tivessem defeito algum, que fossem bonitos, que fossem sabidos, para que pudessem aprender a cultura dos caldeus. Que não houvessem defeito algum, mancebos, em quem não houvesse defeito algum, formosos, que fossem de linhagem real, também tinham que ser famosos, que fossem pessoas instruídas, que soubessem a convivência na corte, de modo que eles, ao servirem o rei, de algum modo já tivessem alguma vivência
real. Então tinham que ser pessoas nobres. E que fossem capazes de viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Eles tinham que ser sabidinhos na língua dos caldeus, cuja capital era Babilônia. Trocando em miúdos, eles foram levados para a grande universidade da Babilônia. E lá eles ficaram por 3 anos, aprendendo a língua, os costumes, os hábitos dos caldeus, as vivências dos povos da Babilônia. E o rei ainda determinou a ração de cada dia, o que eles deveriam comer. E falou assim: esses meninos são prediletos. Eu fiquei aqui, ó. Você tá vendo a minha cabeça? É que eu queria me encostar aqui, com as minhas costas já está doendo. Vou sentar aqui do lado da sarça ardente. Você tá me vendo? Porque minhas costas estão doendo. Eles precisarão comer do bom e do melhor. Eu quero que seja servido a eles o manjar dos deuses. Aquela mesma comida que eu, o rei, e a minha corte come aqui. E depois que eles se formassem, aí seriam levados diante do rei. E aí o rei escolheria alguns para integrarem o séquito de servidores. E entre estes se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, Ananias, Azarel e Misaías. Esses 4 jovens, nessa faixa etária, 13 e 20 anos, foram para a grande universidade da Babilônia aprender tudo o que não prestava. Eles foram desaprender. Sabe quando você manda o seu filho para a grande USP, a maior universidade do país? Eles vão aprender um monte de coisa. O principal que eles vão aprender lá, salvo raras exceções, é cuspir na cara de Deus, o grande Criador, o vigia das pessoas. Pais e mães trabalham 20, 30 anos para angariar fundos ou para manter seus filhos em grandes escolas particulares, para que eles, no final, afluem para a grande universidade brasileira, a maior do país. Para aprender o quê? Idolatria. Para aprender o quê? Os ensinamentos de Babilônia, para afrontar os filhos de Deus. Muitos, é claro, há as honrosas exceções, mas muitos que se formaram nessas faculdades, hoje afrontam o povo de Deus. Então, como diz Jó, seria melhor que eu não tivesse nascido. Eu não estou cuspindo no prato em que comi, porque graças a Deus eu tive acesso a alguns mestres em curso da grande universidade brasileira. São pessoas
amáveis, pessoas adoráveis, de modos admiráveis. Os meus mestres de lá, eles me ensinaram coisas muito boas. Entendam o que eu estou dizendo. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de instituições, da filosofia por trás dos ensinamentos. E Babilônia só pode ensinar uma coisa: a sua filosofia de vida. Se você quer se instruir com as coisas de Israel, você tem que procurar as universidades de Israel. Você tem que procurar o povo de Israel. Não estou falando daquela nação que é muito legal, muito boa. Estou falando do povo da Bíblia. Estou falando do novo Israel. Se você quer aprender de Deus, procure pessoas que tenham ligação com Ele. Não vá para a Universidade da Babilônia querendo que eles te ensinam sobre Deus. Quem vai te ensinar sobre Deus, quem tem obrigação de ensinar a você essas coisas, é a sua família, são seus pais, é a sua igreja. Então, um dos jovens, Daniel, assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Aí o chefe do rei falou assim: ora, homem, como que eu não vou te dar o melhor dos manjares da Babilônia? Então o rei vai ver você e vai notar que você está meio pálido. Você só quer comer legumes. O rei vai ver que você está amarelo, homem, e vai me punir. Onde já se viu? Só comer legumes? Você não quer beber o vinho da Babilônia? E aqui, por vinho da Babilônia, precisamos entender, além da literalidade, as doutrinas da Babilônia. Essa que o João Evangelista faz a denúncia. Ele fala: existe um vinho em Babilônia que nós devemos abster-nos. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que são vossos iguais? Ora, meu amigo, os seus colegas estão comendo, enchendo a pança com o nosso manjar da Babilônia, estão tomando o vinho de Babilônia. Agora eu vou apresentar a vocês só comendo legume? Você tá doido? O rei vai ver que você tá pálido e vai me matar, tá doido? Por que arriscarias a minha cabeça para com o rei? Então Daniel, jovem de 13 anos, criou coragem e disse ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, faça um teste conosco.
sirva-nos 10 dias o alimento que pedimos. Legumes e água. E ao fim de 10 dias, observa-nos. E aí o chefe da cozinha concordou. E ao cabo de 10 dias, apareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção de manjar do rei. Ora, legumes também engorda. Não pensa você que o boi engorda comendo o manjar do rei? Não, meu amigo. O boi engorda comendo capim. De modo que o despenseiro tirou a porção de manjar deles e o vinho que deviam beber e lhe dava legumes e água. Eles comiam o mesmo que João o Batista comia. Ora, a estes 4 mancebos, Deus, o Criador, o vigia das pessoas, deu conhecimento, deu inteligência em todas as letras e sabedoria. Os caras ficaram muito sabidinhos. Mas a Daniel, ele deu entendimento em toda visão e sonho. Trocando em miúdos, além de ficar sabidinho como todos os seus amigos, Daniel ganhou um dom especial, o dom de profecia, o dom de saber o que Deus está dizendo, poder para interpretar sonhos. Olha que isso não foi pouca coisa, não. Se não fosse isso, eles já estariam mortos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante do grande rei Nabuco. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os quatro eram os 4. Os cara era os cara. E o rei achou graça entre eles. E não foram achados outros homens como esses. E por isso, permaneceram diante do rei. Por isso, por serem mais sabidos, mais inteligentes e por terem o dom de profecia, eles ficaram diante do rei. Dia e noite diante do rei, ficaram ali como estátuas. Não, meu amigo, trocando em miúdos, eles foram contratados para fazer parte do séquito real, fazer parte das pessoas que serviam diretamente o rei. E em toda a matéria de sabedoria, em toda a matéria de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos
ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até ao primeiro ano do rei Ciro. Essa informação é muito importante. Daniel assistiu ao rei de Babilônia até o final do reinado de Babilônia. Então teve Nabucodonosor, depois o seu filho Belsazar, e nessa época, pelo que o capítulo vai dizer lá, a impressão que dá é que Daniel tenha ficado um pouco esquecido. Daniel foi colocado um pouco de lado. E isso... E ele só foi lembrado quando a velha mãe, a mãe de Belsazar, a rainha mãe, falou assim: existe um funcionário antigo que agora já está aposentado, está vivendo as benesses do Estado. Meu filho, chame ele, que ele poderá dizer para você o que quer dizer essa inscrição na parede. E a inscrição era: olha lá a inscrição na parede. Mene, mene, tekel e parsi. Ninguém conseguia entender essa escritura na parede. Eu nem sei o que está escrito ali. Se você sabe, coloca aí, tomara que não seja besteira. Mas essa escritura, mene, mene, persel e parsi, Daniel trocou em miúdos e disse: ó grande Belsazar, lembra do sonho que eu tive com seu pai, dizendo que o reino dele passaria? Essa noite está acontecendo isso. O rei Ciro já está aí às portas. O Ciro foi muito sabidinho. Babilônia tinha uns muros dessa altura aqui, ó, bem mais alto. Ciro nem queria entrar. Falou: eu não vou entrar não. Mas aí os conselheiros falaram: olha, você está aqui na profecia. Está dizendo a profecia que o meu servo Ciro entrará em Babilônia e dominará sobre o rei Belsazar. Ah, é? Se Deus, o vigia das pessoas, mandou, eu farei. Aí ele teve uma ideia. O rio passava, o rio Eufrates, passava dentro de Babilônia. Então tinha grades e portões. O que o Ciro espertinho fez? Ele desviou o curso do rio. E aí entraram pelo leito seco e dominaram e tomaram o poder das mãos de Nabucodonosor, representado pelo seu filho Belsazar. Caiu a grande Babilônia. Esse é o sonido que deve ecoar nos ouvidos daqueles que nos rodeiam. Caiu a grande Babilônia. Apocalipse 14, que o profeta João Evangelista vai nos dizer. Por hoje, você precisa entender que Deus tem um propósito para a nossa vida, assim como tinha para a vida de Daniel.
Ele falou para Daniel: você é muito amado, meu filho. Você vai ver o exército de Ciro entrando na Babilônia. O texto não diz quanto tempo viveu Daniel depois, mas é muito possível acreditar que Daniel tenha vivido até aos 100 anos. Sim, verdade. Daniel pode ter vivido até 100 anos. Assim como João Evangelista pode ter alcançado até os 100 anos. Há rumores de que João Batista ainda vive até hoje. João Evangelista. O Batista vive, foi ressuscitado. Agora o João Evangelista saiu lá a boataria de que ele ia viver até ver a volta de Jesus. Pode ser que essa profecia assoprada nos ouvidos ali dos discípulos, pode ser que João tenha vivido e tenha se contentado em ver o que Cristo mostrou. Então ele ouviu o soar das trombetas e ele viu Jesus descendo em glória nas nuvens, porque para escrever isso ele teve que ter visto. Então, de algum modo, ele viveu até a volta de Jesus. Eu espero que você compreenda o objetivo dessa mensagem. O objetivo é levá-lo a se preparar para esse grande dia da volta de Cristo, Jesus, nosso Messias e Senhor. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.